aqui no Golaço para falar um pouquinho aí de 2024, do planejamento aí para o próximo ano. Uma boa noite, dá para dizer já, né? Que é, o que se aproxima, né? A noite está chegando, então uma boa noite, bem-vindo ao nosso Golaço aqui da Oeste Capital, o Alex. Uma boa tarde, ou boa noite, como queiram, né? Bonito final do dia aqui de cima dos altos do vento minuano, né? A nossa vista aqui é privilegiada. Então, estamos lá trabalhando enlouquecidamente para tentar recompor, para tentar planejar o ano que vem, tá? O que essa diretoria que vai assumir e que tem parte da diretoria que já está ali, tem por base a questão da profissionalização do futebol, tá? Nós temos que profissionalizar o futebol. Por que eu digo isso? Porque nós temos 230 conselheiros e não tem nenhum conselheiro que seja profissional do futebol. Nós não temos pessoas que tenham este conhecimento que eu acho que seria o ideal para o futebol, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que realmente a gente tenha um departamento de futebol muito forte. Esse departamento de futebol ele seria constituído de um executivo, de um gerente de futebol, que será o Rafael Lima, que já está acordado, ele só está no trâmite lá do desligamento dele do Ercílio Luz para vir para cá. Inclusive vai ter uma situação bem interessante aí com o começo do campeonato. Nós teremos um analista de mercado, que é o Enori. Nós estamos fazendo esse upgrade, ele vai passar a olhar mercado para nós agora. Também estamos trazendo para essa comissão o Alexandre, que é o preparador físico, e também vamos trazer o nosso técnico da casa, que eles chamam, né? Por que isso? Porque a cada jogo, ano que vem, terminou o jogo, e eu aprendi isso nesses 2 últimos anos, quando termina o jogo, você não pode ir lá discutir o jogo. Você tem que esperar. Cabeça quente, né? Tem que esperar, então espera o dia seguinte. Se o jogo foi bom ou foi ruim, qual é a ideia? Que no dia seguinte, esta comissão, ela obrigatoriamente vai se reunir e vai fazer análise. Por que ganhamos, ou por que perdemos, ou por que empatamos. E vai analisar os jogadores que nós temos, que estarão dentro da equipe. Essa comissão também terá como objetivo analisar o mercado não só aqui da região sul, mas o mercado a nível de Brasil. Então, qual é a ideia? Usar a experiência do Celção, né, que é o Celso Rodrigues, que hoje já foi contratado também, né, para que ele possa, por exemplo, olhar jogadores aqui do Paraná, do Rio Grande do Sul, olhar jogadores de Santa Catarina, assim como o Rafael Lima também. Então eles vão ter essas várias atividades, entre elas principalmente essa prospecção de jogadores, para que a gente possa fazer algumas apostas, vamos assim dizer, além dos jogadores que nós já temos na categoria de base, olhar jogadores interessantes, né? Por exemplo, no último final da Copa Santa Catarina tinha um zagueiro extremamente interessante do Marcílio Dias, né? Um cara muito jovem que estava ali e tal. Então é olhar esse tipo de movimento. Então basicamente o planejamento para o ano que vem é buscar essa profissionalização, para que a diretoria possa compartilhar e decidir. A diretoria vai acabar tomando decisões, mas decisões baseadas no quê? Baseada em relatórios, baseada em informações técnicas. Porque de nada adianta o Alex Passos, torcedor, ir lá e olhar o jogo e depois ir lá falar com o treinador, olha, eu acho que tu tinha que botar o Luizinho no lugar do Guinho. Não. Nós temos que ter um olhar técnico. E é isso que a gente vai tentar fazer. O que nós vamos tentar fazer, na verdade, o ouvinte que está nos acompanhando, no ano de 2022, o que a gente fez? A gente estruturou a Chapecoense para que a gente pudesse fazer a recuperação judicial. Então nós preparamos o ano inteiro, 2022, toda a documentação, toda aquela situação da recuperação judicial. No ano 2023, nós então conseguimos realizar a recuperação judicial, conseguimos fazer a assembleia, aprovação da assembleia, homologação, Além disso, tanto no ano de 2022 quanto no ano de 2023, nós também trabalhamos muito a questão da Liga, que acabou dando frutos no final do ano. Então, qual é a perspectiva que nós temos enquanto diretoria? De que esses 2 anos em que a gente teve muita atenção para com as questões administrativas, agora nós vamos olhar para o futebol. Mas eu vou olhar para o futebol da mesma forma com que eu olhei para as questões administrativas. Em que pese nós temos advogados dentro da Chapecoense, eu não peguei os advogados da Chapecoense para fazer uma recuperação judicial.
Nós pegamos especialistas em recuperação judicial. Então qual é a ideia? É pegar especialistas para tocar o departamento de futebol, para que a gente não sofra o que sofremos este ano, para que a gente tenha uma estruturação no ano de 2024, para que daí sim, no ano de 2025, a gente consiga fazer um trabalho diferente. Aí os caras vão dizer, mas já estão dando desculpa. Não é desculpa, é uma questão eminentemente técnica e é uma questão eminentemente prática. Vou explicar. Se você pegar o CRB já está com o time montado. O time que vai disputar o estadual lá em Alagoas é basicamente o time que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Por que eles conseguiram isso? Porque há 3 meses atrás eles já tinham a certeza que estariam na Série B. Tá, mas a Chapecoense não fez isso. Vocês são burros, não fazem planejamento, né? Não é isso. Primeiro, no início do ano, nós não conseguimos montar o esqueleto porque a gente não sabia o que ia acontecer. Durante o ano, vejam bem, até 60 dias atrás a gente não sabia se nós iríamos ter dinheiro para fechar o ano. Então como é que eu vou contratar pessoas? Como é que nós iríamos contratar pessoas para manter um esqueleto de um time para o ano que vem se a gente não sabia se ia ter dinheiro para pagar os que estavam aqui? Como é que nós íamos fazer esta ação se nós não sabíamos se íamos estar na B ou na C? Então, essas dificuldades todas desse planejamento que a gente imagina que em 2024 não ocorrerão. A nossa ideia é chegar em setembro de 2024 com um time pronto para quê? Para o ano seguinte. Então é uma estruturação. E não existe vara de condão, não existe varinha mágica para fazer futebol. Vamos mirar a lua e vamos acertar as estrelas. Beleza, vamos montar um time. Deu um susto, conseguimos subir. Beleza, o que a gente não pode é mirar a lua e acertar um vulcão aqui na Terra e ser rebaixado. Então esse é o planejamento dessa diretoria. Fazer o quê? Fazer um trabalho eminentemente técnico na área do futebol. E é isso que a gente está buscando. Para isso buscamos Rafael Lima, buscamos o Celção, para isso subimos o Enori, para isso estamos na iminência de contratar um executivo que vai vir e que vai fazer esse trabalho efetivamente técnico. O Alex, já que você tocou no assunto do executivo, em que pé está isso? O ficha 1, né, que a Chapecoense queria, ele na verdade já acertou com outro clube, né? O nosso ficha 1 era o cara que acertou com o Guarani. E por que ele acertou com o Guarani e não com a Chapecoense? Faz 6 anos que ele trabalha longe da casa dele, que é uma cidade que fica a 10 minutos ali de Campinas. E estava tudo acertado para ele vir para cá. Nós já tínhamos esse tabulamento, tá? Foi o mesmo que passou pelo Criciúma. Um currículo muito bacana, foi para o Ceará. Só que daí o que aconteceu? O Guarani fez a proposta para ele, um dia antes da gente bater o martelo aqui da nossa. E ele vai ficar morando praticamente em casa. O cara tem uma filha adolescente, um filho pré-adolescente. E a gente entende essas situações. Não era uma questão financeira. Não, realmente não foi uma questão Juliano financeira. Camargo, né? Tanto que nós, inclusive, melhoramos em muito a proposta, porque a gente queria muito ele. Mas realmente, infelizmente, não deu. Mas a gente está trabalhando e se tudo der certo vai ter uma questão até muito engraçada no final para contar para o pessoal. Mas a gente está trabalhando muito, tá? Domingo à tarde, segunda, terça, hoje o dia inteiro trabalhando essa questão. O que está pegando, e eu vou explicar para vocês, é assim, é importante que o ouvinte tenha noção disso. Por conta da questão da Liga Futebol Forte União, o mercado está enlouquecido. Mas enlouquecido assim, não é Black Friday, tá? É uma coisa assustadora. Então você tem jogador que estava ganhando 30 mil que agora quer ganhar 100. Simples assim, a conta é essa. Mas vocês são burros, não conseguiram renovar com os jogadores. Não. Os jogadores que custavam 30 mil no mercado hoje estão custando 100 mil reais, tá? Então o que a gente está fazendo? A gente está tentando primeiro mostrar para as pessoas que tem uma pegadinha aí. A pegadinha, senhores, é o mercado paulista. Vocês estão acompanhando as datas de inscrição das janelas? A janela vai fechar antes do final do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista esse ano vai pagar para os times lá, assim, a gente tem ouvido falar que vai ser entre 8 e 12 milhões para eles jogarem 3 meses. No Brasileirão você recebe 10 milhões para jogar 6. Então o que acontece? O mercado paulista hoje é o balizador do mercado brasileiro. Não bastasse isso,
Muitos times da região norte e nordeste têm subsídios absurdos de governos do estado, de governos municipais. Coisa que aqui, se acontecesse, vai todo mundo preso. Se hoje a prefeitura de Chapecó destinar R$5 para Chapecoense, vai o prefeito preso, vou eu preso, vai todo mundo preso. Mas lá em cima não. Lá em cima o banco os bancos estaduais patrocinam os clubes. Tem a questão de nota fiscal, que você troca a nota fiscal por não sei o quê. Então, assim, são mundos diferentes. São mundos diferentes. Então a gente tem que atravessar esse mar e buscar jogadores que efetivamente possam contribuir, né? E o que a gente está fazendo para isso? Fazendo um departamento de futebol qualificado. Eu preciso de pessoas qualificadas para orientar e para palpitar no futebol. Aí vão dizer assim, mas tem 230 conselheiros. Não interessa. Não tem ninguém que seja profissional de futebol. E é isso que a gente está tentando fazer, profissionalizar o futebol. Qual é o objetivo? O primeiro deles, mitigar os erros. Porque os erros vão acontecer. Por mais que você se esforce, você vai ter erros. Então, qual é a ideia? Mitigar os erros. Qual é a segunda situação? Não ter nenhum tipo de paixão por jogador, por mais bacana, por mais querido que ele seja. Porque quando o inverso acontece, realmente assim, a gente percebe o profissionalismo dos jogadores. Então não adianta a gente aqui, o Joãozinho dos Anzóis é muito querido. Não, eles são profissionais, têm uma vida profissional curta e chega na hora eles querem produzir o maior número possível de valor nessa vida curta que é o futebol para eles. Né? E a gente entende isso. Mas nós também temos que entender isso. O nosso torcedor tem que entender isso. Faz quantos anos que você não tem mais jogadores identificados com times? Por quê? Porque virou um mercado extremamente profissional, um mercado extremamente ágil e a gente está navegando nesse mercado. O que esta diretoria não vai fazer? Nós não vamos fazer loucuras. Nós vamos caminhar dentro do nosso orçamento. Por quê? Porque você que está em casa, torcedor, tem que entender o seguinte. Nós estamos numa recuperação judicial. Se eu fizer um passo maior do que a minha perna e não pagar as minhas contas, eu derrubo a recuperação judicial que está, eu diria assim, 50% já encaminhada. Tá? Se eu der um passo maior que a minha perna, eu vou cair lá na Lei Geral do Esporte, que agora responsabiliza o gestor pela má gestão. As pessoas têm que entender, e eu não consigo entender como é que times como Corinthians, Atlético Mineiro, Inter, Grêmio têm dívidas bilionárias, que são dívidas que beiram R$1 bilhão, e nada acontece. Parece que com a gente as coisas são piores. Então, assim, toda a diretoria da Chapecoense está ali trabalhando e muito, sem ganhar nada, né, para fazer o futebol acontecer, pela paixão, pelo amor que se tem pela Chapecoense. Mas também esse amor não é tão grande a ponto de eu comprometer o meu patrimônio pessoal, comprometer a minha honra, de comprometer a minha vida pessoal, mais do que eu já estou fazendo, né? Então, assim, nós não faremos contas que nós não podemos pagar. E isso tem sido um diferencial no mercado da bola. Vou dar um exemplo para vocês. Tem time que estava para cair, que prometeu premiação de R$3 milhões e o presidente já falou que não tem dinheiro para pagar. Tem time que estava na Série B que não tem dinheiro para pagar a rescisão do jogador. Chapecoense, senhores, está com as contas religiosamente em dia. E nós vamos continuar assim. E isso vai ser um diferencial de mercado, não tenho dúvida disso. Para o ouvinte que está nos ouvindo, e os jogadores que estavam aqui? Deixa eu explicar como é que funciona essa brincadeira agora aí das renovações. Tu faz uma proposta para o jogador e ele está lá, esperando uma proposta melhor, esperando uma proposta, vamos supor que o jogador seja da Série C, ele está lá esperando as propostas dos outros times da Série C, de algum time da Série B. Se ele for um jogador de Série B, ele está lá enlouquecido, querendo uma proposta de time de Série A. Ou ele está esperando uma proposta para o exterior. E aí a gente fica nesta agonia, né? Precisamos renovar. Então o que a gente vai começar a fazer a partir de segunda-feira? Nós vamos dar um deadline. Você vem ou você não vem? Você não vem, então nós vamos descartar e vamos buscar outro. Porque a gente precisa formar esse esqueleto desse time para o ano que vem. Temos jogadores que são da casa, por exemplo, o Mancha, o Bruno, são jogadores que são nossos, tá? Mas nós temos que buscar outros jogadores para completar isso, porque o prazo para a representação será no dia 26 de dezembro. Então, dia 26 de dezembro, o time deve se reapresentar sob o comando do Claudinei, que tem contrato conosco até o final do ano que vem, para que se inicie os trabalhos
preparativos para o Campeonato Catarinense. Campeonato Catarinense. Ô, Alex, só pra gente não fugir da pauta aí, né? Se deixar, eu vou falando aqui até amanhã. Eu sou tipo Fidel Castro. Não, assim, pode respirar que enquanto tu respirar, a gente antecipa aí. Eu acho que a questão é da renovação contratual. Dos jogadores que estavam aqui. Porque, Alex, a gente escuta muito de time A, time B que vem pra cima de jogador da Chapecoense que estava aqui e oferece, como você falou, tem o Paysandu, por exemplo, que está oferecendo 3 dígitos para jogador que estava aqui na Chape. É possível já ver ou dizer que a Chapecoense vai conseguir segurar pelo menos uma espinha dorsal de alguns dos principais jogadores dessa temporada de 2023 para a temporada de 2024? E assim, a gente entende que enquanto o campeonato estava em andamento, é difícil, né, para a diretoria dizer que tem interesse em renovar com fulano, ou com o João, ou com o Rangel, ou com o Fazolin. Mas agora com o fim do campeonato, acho que a gente pode... Quem realmente interessa dos que estavam aqui? Imagine naquela reta final ali de campeonato que nós precisávamos até de todos os milagres possíveis, você chegar lá no CT e entre todos aqueles jogadores chamar 5, 6 para conversar que tu quer renovar e os outros não. Uhum. Não, isso é que nem dar um tiro no pé, entendeu? Então você não tinha nem como conversar com os jogadores, nem com o empresário do jogador. Porque os jogadores são muito próximos, eles acabam ficando próximos, eles falam um com os outros, não tem como. Segredo entre 3, só se você matar 2, porque não tem o que fazer. Então, assim, a nossa opção foi não falar com ninguém durante o transcurso do campeonato. E tão logo terminou o campeonato, no dia que terminou o campeonato, nós já começamos a falar com os jogadores. Aí vem a questão, veja bem, como é que o Paysandu, como é que o Remo, como é que esses times te oferecem salários de 3 dígitos, cara? Explica. Então onde é que esses caras têm dinheiro, cacete? Mas estão oferecendo. Vão pagar? Não sei. Podem pagar, podem não pagar, entendeu? O futebol veja bem, isso é matemática. Entra X, tem que sair X. Não pode entrar X e sair Y. Então, assim, a gente está navegando este mar. Um mar bem complicado, tá? Mas vejam bem, o país é continental. Tem que ter mais jogadores nesse país, né? Então, assim, o que a gente está realmente esperando ansiosamente é o fechamento do executivo, tá? Acredito que até amanhã, final da tarde, a gente já tenha isso certo. Aí vão dizer, mas eles são burros, por que não fecharam antes? Mas não é burro. Ninguém vinha para cá sem saber se era um projeto série B ou série C. Ninguém vinha para cá para saber qual era o tamanho do orçamento. Ninguém vinha, tu não conseguia nem conversar com as pessoas, nem com os jogadores, sem a gente saber o que ia acontecer. São circunstâncias do destino, do acaso, que nos levaram a isso. Por isso que eu estou falando que esta diretoria tem por objetivo construir um ano de 2024 mais tranquilo para efetivamente ter um ano de 2025 produtivo. Porque você não consegue tocar um projeto sem uma espinha dorsal. Você não consegue tocar um projeto chegando a cada final de ano renovando 80% do teu plantel de jogadores. São jogadores diferentes. Então o que nós estamos correndo atrás agora? Nós estamos correndo atrás de um lugar para fazer a temporada e um lugar que a gente vai levar os jogadores que nós vamos trazer agora e acelerar esta integração. Então nós já procuramos uma equipe de psicólogos para fazer o quê? Vamos começar a treinar dia 26. Lá em janeiro eu preciso fazer uma temporada de 6 dias fora de Chapecó. Então estamos buscando alternativas, São Carlos principalmente, para quê? Para levar todo o plantel para lá, com um pessoal que vai trabalhar com psicologia, para fazer os jogadores se conhecerem de uma forma mais rápida, para ele contar a história da vida dele, para o outro, tá? Para quê? Para a gente acelerar esse processo de integração e de união, porque senão tu leva 3, 4 meses para que isso aconteça, para criar esse espírito, para criar aquele corpo, senão o que acontece? Você vai ter 2 duplinhas ali, 3 duplinhas aqui, aí se reúne os evangélicos aqui, os católicos ali, os atoas ali, e aí vai indo, amigo, aquilo vira uma confusão. Então você precisa efetivamente, isso, como é que tu vai vendo isso? Isso é o custo do aprendizado. Como é que a gente chegou a essa conclusão? Vivenciando 2 temporadas. Então esta aprendizagem que a gente teve durante esse tempo nos leva a tomar essas decisões, nos leva a tomar a decisão de que você tem que ter um departamento profissional. Não adianta eu reunir lá
pessoas da diretoria, pessoas do conselho para discutir futebol, se a gente não tem conhecimento técnico de futebol. E é isso que a gente está tentando fazer, profissionalizar. A partir daí, o que nós temos? Nós temos uma chapa que foi montada com um pensamento único, pessoas que se conheciam, pessoas que têm a mesma forma de pensar. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o nosso vice-futebol, ele participou conosco de 5 anos de oposição na Chapecoense, 5 anos mostrando que as coisas estavam erradas, o que ela participou de todo esse processo junto com a gente. Então a gente fala a mesma linguagem, o que ela tem o mesmo pensamento meu, de Jaime Bourdion, da questão da economia, na questão da organização, na questão de só gastar o que se tem. Vamos pegar o Xaxim, que vem conosco agora no marketing. Um cara que nós passamos 2 anos trabalhando com o Xaxim na questão do Conselho Fiscal. Uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa que nos fazia questionamentos pontuais, diretos. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele percebeu nesses 2 anos que não tínhamos absolutamente nada para esconder, nada de errado, tanto que resolveu vir com a gente. Se nós estivéssemos fazendo alguma coisa errada, ele jamais viria, porque é uma pessoa íntegra, é o CEO de uma empresa multinacional, mas é um cara que vem com uma imagem nova, vem com ideias novas para o marketing, vem com coisas diferentes, é um cara que vive viajando o mundo inteiro. O Augusto vai ficar com ele ali, o que é muito importante. Nós vamos estar com o Luiz no jurídico, que vai continuar. O Paulo Pagliari é um cara que é um estudioso do futebol. Ele é um acadêmico do futebol. Então, assim, o Paulo vai fazer agora o que ele efetivamente conhece e sabe e gosta, organizar. Ele vai organizar a categoria de base. Nós precisamos de processos e procedimentos na categoria de base. Então, agora o Paulo vem para este processo, para assumir essas funções. Estamos esperando o reforço. A gente está esperando o Márcio Stakonski, que deve vir a partir de fevereiro. O Márcio vem também se juntar com a gente como diretor da categoria de base. No futebol, então, vamos continuar com o Diego, que também é um garoto que foi da torcida organizada, da Barra da Chape, foi líder lá da torcida, participou da torcida, depois virou conselheiro e veio como diretor, vai continuar também nos auxiliando. Ele não pode dar mais tempo do que ele dá, porque ele é um cara novo, tem filhos, alguém tem que pagar o aluguel, o mercado, então ele não pode dedicar mais tempo do que ele já dedica para a Chapecoense. No patrimônio, vai vir com a gente o Cabo, o Sérgio Biondo, um cara muito querido na comunidade, um cara que é apaixonado pela Chapecoense, ele nasceu vivendo a Chapecoense, então vem nos ajudar nesse processo também. O Dr. Delcio Bonfante vai ser nosso diretor da área médica. Por quê? Porque nós queremos fazer alguns processos na questão da área médica e ele vai capitanear isso, vai continuar com a gente participando, é um cara extremamente importante. Jaime Bourdion, que é o meu parceiro, é o cara que me ajuda nos processos, depois eu acho que eu e ele nós temos uma competição muito boa para ver quem é mais grosso um que o outro, né? A competição é páreo duro, mas às vezes você precisa de pessoas que sejam assim, né? E a gente tem orgulho de ser assim, reto, claro e cristalino. Porque às vezes você vai falar com as pessoas, eles querem que você seja querido, simpático. Assim, dizer sim é muito fácil. Agora dizer não é bem mais difícil. E a gente está ali para dizer muito mais não do que sim. Então, assim, hoje a questão financeira vai ficar com ele e comigo. Eu não consigo pagar uma conta sem o Jaime não consegue pagar uma conta sem que eu assine também. Isso é importante, por quê? É importante para o clube. Voltando um pouquinho ali, eu te fiz a pergunta e tu não me respondeu. Do grupo atual, quem é que a Chapecoense procurou para renovar, Alex? Cara, a gente procurou vários jogadores, tá? Tem perguntas que tu pode responder e tem perguntas que não pode responder, né? Por exemplo, assim, o que você fez ontem à noite, Giovanni Martinello? A gente não quer saber o que tu fez ontem à noite. Então, assim, tem perguntas que são possíveis de responder, tem perguntas que não são. Nós procuramos muitos jogadores, tá? Deste elenco que tinha aí, nós procuramos 8 jogadores. 8 jogadores, tá? E esses 8 jogadores já foram contactados, os empresários já foram contactados. Tem alguns que estão em fase adiantada de negociação, outros avançou e de repente voltou para trás. Por quê? Porque daí surge uma outra proposta, né? E agora começa um leilão, que é uma coisa fenomenal. Entendeu? Assim, tu tem que ter espírito forte ali, porque senão a vontade é dizer, não, então é o seguinte, então segue tua vida, mas como o cara é interessante para Chapecoense, tu voltas, pensa bem, cidade é boa,
família estava adaptada, então pensa bem, de repente é melhor ganhar um pouco menos, ficar aqui você tem a segurança que você recebe, então tem todas essas nuances que a gente está trabalhando. Não dá para dar nenhum nome aí. Bruno Nazário, que foi o melhor jogador da Chapecoense na temporada em números. O Bruno foi procurado. Foi procurado. Claro, né? Não sei, de repente ele... Eu não vou fazer porque de repente ele podia ter uma proposta já de fora, mas daqui a pouco a coisa não estava nem em negociação. Pensa em 8 e pega do time titular os 8 que você ficaria. Ayrton, Lucas Freitas, Bruno Nazário, tem jogadores que não são titulares, tá? Tem jogadores que são importantes, tá? Que estavam ali, que não eram titulares, mas são jogadores importantes. Então assim, ó, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês, e isso é uma coisa que o futebol nos ensina, né? Quando você divulga o nome de alguém que não está com contrato assinado, existem pessoas que ficam a nível de Brasil simplesmente fazendo o quê? Cuidando, monitorando o que está sendo negociado. Então nós tivemos casos neste ano de perder jogadores porque determinado repórter quis vazar. Eu vou furar. Realmente ele furou os olhos da Chapecoense, porque nós perdemos o jogador por conta do furo que saiu. Então assim, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado, porque senão realmente tu não consegue segurar as pessoas. Eu esqueci de falar um nome aqui que é extremamente importante, que é o nosso presidente de honra, tá? Empresário Isair Gambato, uma pessoa do bem, uma pessoa que nunca ocupou cargo na Chapecoense, em que pese todos os serviços prestados à Chapecoense e nunca teve cargo. Por que nós procuramos o Isair? Pelo amor que ele tem pelo clube, porque ele está no momento que ele tem tempo para atender a Chapecoense, pelo respeito que o nome dele impõe, né? Pelas portas que ele pode abrir, porque o que a gente quer, esta diretoria quer, nós não queremos estátua, não queremos placa, não, a gente quer que a Chapecoense cresça, a gente quer que a Chapecoense fique forte. Nós não temos pretensão de abrir espaço na comunidade. As pessoas que estão na chapa, todas são pessoas conhecidas, pessoas consolidadas na comunidade. Ninguém aqui precisa fazer uma escalada social indo para a Chapecoense. Muito pelo contrário. As pessoas que estão ali estão se doando para fazer uma Chapecoense grande, que nada mais é do que uma paixão por um time de futebol. É isso. E esse time de futebol representa muito. E eu faço um desafio aqui às pessoas que experimentem ir no mercado no domingo de manhã e contar o número de camisas da Chapecoense. Experimentem ir no Ecopark e ver o número de camisas da Chapecoense. Então assim, é um trabalho para quê? Para fazer uma Chapecoense cada vez maior, tá? E esse fazer a Chapecoense cada vez maior, nós também temos que entender o nosso lugar no tempo e no espaço. Aí quando as pessoas falam, na Série B, pois é. Gente, nós jogamos com um time como esporte. Vocês têm ideia do tamanho do esporte? O Rangel tem, o Rangel teve lá. Cara, o esporte é gigantesco, o esporte tem 45 mil sócios. As pessoas não têm, Alex. Sério, eles acham que... Mas assim, tudo bem, as pessoas não têm, mas a Chapecoense, na história muito recente, ela bateu de frente com todo mundo, times maiores que o esporte, né? Então, assim, perfeito. Mas vejam quantos clubes subiram e voltaram. Sim. Então, assim, o que acontece? Uma coisa é você subir, outra coisa é você se manter. Subir é fácil. Se manter... É muito difícil. Então você vai fazer uma briga com times que são gigantescos, gente. O Ceará é gigantesco. A gente falava ontem, Alex, aqui, eu não lembro se a gente falou no ar ou falou em off, a gente falou no ar, né? Que a distância para a Série A, ela tá aumentando, né? Você hoje cair de paraquedas na Série A é para fazer 15 pontos. Mas, né? Assim, eu desejo muita sorte ao Criciúma, tá? Mas às vezes você vai brincar de golfinho, você vai subir, vai fazer uma gracinha e vai mergulhar de volta, porque a distância é muito grande. Isso é uma coisa que a Liga Futebol Forte está tentando, Liga Futebol Forte União está tentando resolver. Está tentando resolver e eu acredito que daqui mais uns 3, 4 anos, quando você subir, você vai ter uma divisão mais justa e você vai ter um sistema de paraquedas melhor. Então, a partir da hora que você subir, você vai descer, mas vai descer numa outra velocidade. Antigamente descia de 42 para 7. Entende? Então, assim, hoje, qual é a ideia? E essa é uma das coisas que a Liga Forte União prega, é isso, essa divisão mais igualitária, tá? Aí você chega num time como o Flamengo que simplesmente ignora o resto do país. O Flamengo, só com a venda de camisas, ele arrecada mais do que times de Série A, cara. Mas eles não abrem mão de um centavo para fazer um futebol mais justo. Aí o que nós estamos vendo no Brasil? Repetidas vezes, os mesmos clubes fazendo as mesmas coisas. E aí nós vamos continuar nessa situação até onde? Veja, por exemplo, o América, tá? O América subiu, ficou, disputou uma Sul-Americana e agora vai descer. Esse descer
é uma coisa extremamente traumática, e nós vivemos isso na Chapecoense, e eu conversava com o João Paulo, que é o presidente do Ceará, ontem, a gente estava trocando umas informações sobre profissionais e tal, e ele me relatando o que foi o trauma deles do descenso da Série A para a Série B, o choque que é para o clube, porque assim, você viaja com 40 pessoas, você viaja com segurança, você viaja com um fotógrafo, não sei, daqui um pouco, amigo, tu tem 30 lugares para viajar, e tu tem que levar 21 jogadores, e tu tem que levar médico, massagista, roupeiro, tu não tem mais lugar. Uma outra realidade. Então, né? assim, a realidade é muito diferente. E a gente viu clubes que vieram jogar aqui em Chapecó que mantiveram o padrão de Série A. O próprio Avaí veio jogar aqui em Chapecó, veio com 40 pessoas, cara. Homem, nós viajamos em 31, para aquela uma negociada. Quantas vezes deixamos o pessoal da comunicação aqui? Eu ia para as reuniões da Liga Futebol Forte, tinha clube que chegava lá com 5 pessoas, cara. Era o presidente, o vice-presidente jurídico, ou não sei quem, o advogado. Não vou longe, vou dar um exemplo aqui. O próprio Avaí fazia isso, o Avaí ia com 3, 4 funcionários lá. Gente, eu e Deus, entendeu? Para quê? Para economizar. E mais, nem comia no restaurante, nos aeroportos para não gastar. Ia lá para a sala VIP para não gastar para Chapecoense, para não precisar gastar nada. Então, essas são as diferenças que a gente tem hoje da Chapecoense para os outros clubes. E o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar mantendo essa mesma pegada de economia, pé no chão, mas o que nós precisamos? Profissionalizar o futebol. Alex, eu acho que hoje o que você falou aqui é muito esclarecedor para muito torcedor, e até a gente falou no nosso podcast, a gente falou em alguns momentos aqui, que a gente percebeu que a Chapecoense sacrificou 2 anos do futebol pela questão administrativa, que estava uma bagunça. E você falou muito em mitigar os erros, né? Alguns elementos desse ano vão fazer parte, obviamente, do aprendizado para o ano que vem. É baseado nisso que vocês vão montar o departamento de futebol? É técnico mesmo? É um departamento que vai... o Claudinei até já falou, né? Até expôs algumas situações de vários nomes em uma lista, né? Porque eu acho que vocês deram ao torcedor chapecoense uma coisa que pouco o torcedor vê, que é a questão da segurança administrativa e financeira. Mas agora vão partir para 2 anos para mostrar futebol. É por aí, né? Veja, tudo na vida é um aprendizado, né? Então a gente aprendeu bastante nesses 2 últimos anos. Então nós chegamos um momento que nós entregamos o departamento de futebol para um executivo, o executivo que contratou, o executivo que viu, né? Não houve uma análise do que tinha ali. O que eu tenho pregado ali para o pessoal? Nós temos que ter mais não do que sim. Perfeito? Vou dar um exemplo para vocês. Jogador X, hoje é tarde. O cara quer vir, o cara é tanto. Aí um que estava na mesa disse não, porque ele não tem mais condição física. Aí eu disse, mas ele é bom por isso. Aí o outro lá, não por isso. Então, o que nós precisamos é desse debate. O que a gente está precisando na Chapecoense é analisar o seguinte: o jogador vem, beleza. Qual é a altura dele? Quantos jogos ele jogou na temporada passada? Ele é evangélico? Ele é católico? Ele é casado? Ele é solteiro? Nós temos que ter este entendimento. Saiu nos boletins de notícia? Tu entendeu? Nós temos que ter esse entendimento. E nós temos que ter algumas apostas. Entende? Nós temos que fazer algumas apostas. A Chapecoense tem que buscar jogadores no interior, na Série C, na Série D, em times que não tem série, para fazer apostas. Pode dar certo, pode dar errado, mas apostas que têm um valor que você pode apostar. E ele é mais barato, né? Exatamente. Então, por exemplo, você vai trazer um jogador de 10 mil reais. Eu vou dar um exemplo, eu estava vendo um zagueiro de 10 mil reais, o zagueiro estava ganhando 4.800. Essa é uma aposta. Traz o cara, deu certo, deu. Não deu, paciência, segue a vida. Mas o que a gente não pode apostar em jogador caro, que vem aqui e que não resolve. Entende? Nós apostamos em jogadores caros. Então, qual é a ideia? A ideia, e por isso que eu quero deixar bem claro assim, e as pessoas tinham uma visão completamente distorcida e errada, tá? E eu faço aqui uma provocação ao Rangel. Em algum momento, você que ia todos os dias no CT, em algum momento você presenciou alguma ação, alguma omissão, alguma coisa que causou algum mal-estar entre os jogadores, da diretoria com os jogadores? Você percebeu em algum momento, neste ano inteiro, de que jogador B não gosta do dirigente tal ou do outro dirigente? Não. Tanto que a gente destacava a questão do clima, praticamente todas as rodadas até fora de casa, e o único momento que teve foi no último treinamento no CT.
que foi o Kaique e o Carlos Eduardo, entre eles jogadores, não entre eles com dirigentes. Gente, nós tivemos um posicionamento, porque assim, o ano passado foi um ano de entendimento de vestiário. O ano passado houveram alguns desentendimentos da diretoria com o vestiário, por conta do quê? Da formação de panelas. Nós tínhamos lá uma panelinha que era 4, 5 jogadores, que eram mais ou menos da mesma idade, formaram uma panela e se intitularam os líderes do vestiário, o que não era verdade. Beleza, ali houve um desentendimento. Com o aprendizado do ano passado, o que a gente fez esse ano? A gente tentou ser forte, enérgico, na medida do possível. O que nos faltou esse ano? Um gerente, alguém que entenda o vestiário. Porque por mais que a gente tenha aprendido e tenha ido, a gente também não é do vestiário. Por que está vindo o Rafael Lima? Para ser esta interface entre o vestiário, entre o executivo e entre o treinador. Para que está vindo o executivo? Para fazer a composição do grupo, para fazer a reposição do grupo e para fazer a interface entre diretoria e treinador. Então é isso que a gente está tentando fazer. Fazer o quê? Uma questão eminentemente profissional. Porque senão, gente, o futebol vai continuar dessa forma. No achômetro, não pode ser no achômetro. Não. E as pessoas têm que entender que não existe, esta diretoria é ruim. Teve uma torcida que botou a faixa lá fora, Alex. Aí sábado estavam me abraçando ali, né? Inclusive um me abraçou muito forte, me deu acho que ele, não sei se ele quis me abraçar ou me dar um tapa, mas tudo certo. Vejam bem, tudo bem, sai o Alex e quem vem? O problema não são os dirigentes, o problema é que nós tínhamos que ter uma composição técnica que nós não tivemos. Porque nós entendíamos que tínhamos pessoas que tinham este conhecimento. As pessoas até tinham. E as pessoas não erraram por querer, as pessoas erraram porque erraram. É que o mundo a gente sempre fala aqui, né, que tem muito engenheiro que sabe de tudo. Mas quando entra num clube de futebol, ele começa a pensar, ali é diferente, aqui é diferente, lá é diferente. E não é, e é isso mesmo, né? Vocês tiveram 2 anos para aprender que o futebol, o vestiário se lida com 40 pessoas, que você tem 100 funcionários e que nem tudo acontece, né? E você faz tudo certo, a bola dá na trave ainda. Veja bem, se você fizer tudo certo fora de campo, que foi o que nós fizemos. Nós fizemos tudo certo fora do campo. A bola bateu na trave e voltou pro torcedor, tá tudo errado. Agora, se você fizer um monte de merda, como foi feito, e a bola bater na trave e entrar, tá tudo certo. Então o torcedor não tem essa visão, e eu já entendi que não vai ter. Sabe como é que eu entendi? Até sexta-feira passada eu era um leproso, ninguém chegava perto de mim. Quando chegava era só para dizer, e aí, vamos cair, e aí, vamos cair. Sábado, amigo, eu virei o Bill Gates do futebol, sendo que eu não sou responsável nem pela fase anterior e nem pela fase atual. Tudo que se fez ali foi a nível de diretoria, as decisões foram tomadas conjuntamente, os erros foram conjuntos. Todo mundo errou conjuntamente, ninguém acertou sozinho e ninguém errou sozinho. Mas o futebol é muito louco, e a gente está aprendendo isso de uma forma muito rápida e às vezes um pouco dolorida. Por quê? Porque o torcedor ele perde o limite da razão. Por exemplo, assim, meu filho foi ofendido em redes sociais, que não tem nada a ver com a Chapecoense. Entende? Pessoas ficam enlouquecidas e começam a te xingar sem ter noção do que estão falando. Assim, chega a ser absurdo o que as pessoas falam, eles não têm noção do que estão falando. Sabe assim, é algo surreal. Mas veja bem, falar, até papagaio fala, e digitar, se tu largar um telefone na mão do macaco, ele também digita. Então, segue o baile. Foram anos de aprendizado, 2 anos de aprendizado, e o que a gente quer fazer? Não é que eu queira blindar a diretoria, não. Eu quero ter um departamento profissional. O Alex, a gente sabe que quando o Claudinei veio, ele veio com um contrato até o fim de 2024, né? Ele vai ficar na Chapecoense em função desse contrato que ele tem até o fim de 2024, ou a direção tem total confiança no trabalho dele? É convicção de vocês a permanência do Claudinei para o ano que vem? Veja bem, o treinador nos salva do 2º rebaixamento. Uhum. E eu vou mandar ele embora? Por quê? Né? Tivemos erros. Quem vai corrigir esses erros? O departamento de futebol. Uhum. Você entende? Vocês entendem o porquê desse processo? O Celso Rodrigues. O Celso Rodrigues vai ser o auxiliar da casa, vai trabalhar junto com o Claudinei. O Celso Rodrigues vai fazer parte deste departamento de futebol que vai fazer esta análise. E esta análise vai ter que ser feita não no achômetro. Eu quero uma ata do que foi feito. Eu quero que esta comissão, que vai ter
como chefe dessa comissão, o executivo, vai chamar o Rafael Lima e vai dizer: Rafael Lima, no jogo que nós jogamos ontem e nós perdemos, por que você acha que nós perdemos? Anota aqui. Celso, qual é a tua ideia, Celso? Agora vamos pegar a questão física dos jogadores. Qual foi o jogador que sofreu mais? E o que nós vamos fazer com isso? Tentar corrigir as rotas. Esse é o objetivo. Baseado em quê? Em dados estatísticos. Baseado em quê? Em análises técnicas profissionais. Adianta o Alex invadir o vestiário, chegar lá e dizer: tira o fulano, põe o Beltrano. Não. Isso tem que ser feito em cima do quê? Da análise do que se esperava do jogo. Qual foi a preparação do jogo? O que nós jogamos? Jogamos e ganhamos. Beleza, mas por que nós ganhamos? O que deu certo? O que deu errado? É isso que a gente tem que ter, tem que trabalhar estes dados. E esses dados têm que ser trabalhados de uma forma de uma cobrança positiva, não impositiva. Ela tem que ser uma cobrança positiva, de mostrar caminhos. Então, para você que está nos ouvindo, a ideia dessa diretoria, e eu não sei se nós vamos conseguir implementar isso na sua totalidade, mas é criar estes mecanismos, estes anteparos, para quê? Para que o técnico tenha mais tranquilidade para trabalhar, para que o jogador entenda por que saiu, para que essas coisas aconteçam. Então a gente precisa efetivamente fazer o quê? Dar uma guinada. Eu uso a seguinte expressão: nós, na questão administrativa, pensamos fora da casinha. Quando nós chegamos lá, nós pensamos fora da caixa. Se nós tivéssemos seguido os manuais de administração, nós tínhamos fechado. Então a gente pensou fora da caixa. Compramos briga, tem empresário até hoje que está bravo com nós, tem pessoas que estão bravas com a gente, mas não tinha outro caminho, era aquele o caminho, era o único caminho. Era um remédio amargo, mas era o remédio. Beleza. O que a gente está pensando agora? A mesma coisa no futebol. E às vezes as pessoas escutam falar, por exemplo, da Liga Futebol Forte, eles não têm noção do que foi a construção da Liga Futebol Forte, tá? Todos os desafios que nós tivemos lá. A primeira projeção, a Chapecoense ia receber 40 milhões de reais. E o Avaí ia receber 70. Aí eu tive que pegar o Juventude. Eu brinco que os polenteiros ali do Juventude, peguei os polenteiros do Juventude, fomos para cima do pessoal e foi. Até que se acertaram os critérios da distribuição. E nós ficamos parecidos. Depois disso, nós tivemos a questão do rebaixamento. E, com todo respeito, eu liderei esse movimento do rebaixamento, porque a primeira ideia era que fosse simplesmente cortado 50% para quem fosse rebaixado. A gente foi lá e construiu de novo. Eu tive uma discussão com o Mário César Petraglia, que para mim é o papa da gestão de futebol no Brasil, tá? Não tem ninguém mais inteligente que ele, mas a gente teve que peitar lá também. A gente simplesmente, novamente, eu e o Juventude, dissemos: então nós vamos sair da Liga. Pronto, se vocês não podem arrumar isso, a gente sai. Se saísse 2 times, acabava a Liga. Aí as pessoas foram ajustando. O presidente do Avaí teve uma participação fundamental nisso, para se construir todas essas saídas. Mas isso foi uma construção de 1 ano e meio. Mas o torcedor não vê isso. O torcedor vê que o ano foi ruim, que a gente quase caiu, que o Alex é burro, que é incompetente. É a pior diretoria que a Chapecoense teve. Mas a pior diretoria que a Chapecoense teve, manteve ela viva. Sobrevivemos à Série B. E confesso para vocês que nós tínhamos o plano para a Série B e já tínhamos um plano para a Série C. Graças ao bom Deus ficamos na Série B. Por acasos do destino, por integra. Vejam bem, o Mirassol, senhores, não nos pediu nada, nem bom dia. O Mirassol fez um jogo de uma entrega absoluta. Se aquela bola que deu na trave do Mirassol, minutos antes deles fazerem o gol, a nossa vida teria sido outra. Uhum. Então a gente tem consciência disso, a gente tem consciência do que foi esse ano. E novamente eu digo, por que estamos focando num departamento de futebol profissional? Para não repetir os erros. É isso que nós vamos buscar incessantemente. Ô Alex, uma pergunta que eu vou ser obrigado a te fazer aqui, você vai rir até, mas é uma pergunta que o torcedor nesse momento no carro indo para casa, ele quer saber: Chapecoense vai brigar pelo título catarinense? Chapecoense vai brigar para subir para a Série A ou não? A meta não é essa para 2024. Vou novamente dizer aqui. Você começa um jogo para ganhar. Uhum. Nós vamos entrar para ganhar. Mas nós vamos ter um planejamento e uma estrutura para quê? Para que a gente consiga. Veja bem, torcedor que está nos ouvindo, a Chapecoense tem que se estruturar, gente. Nós estamos sem estrutura, nós estamos sem musculatura. A Chapecoense está sem musculatura na parte do futebol. Qual é a prova disso? A prova é que nós estamos hoje, no final do ano, e nós temos 4 jogadores. Eu tenho que construir tudo isso. E aí eu vou repetir. Os burros não planejaram o ano. Não.
Nós não tínhamos perspectiva do dinheiro, nós não tínhamos perspectiva de uma série de situações. Agora a gente tem. Tanto é verdade que dessas renovações que nós estamos fazendo, veja, há quantos anos não tem isso? Estamos provocando vários jogadores para contrato de 2 anos, tá? Uhum. Isso é importante. Tá? Então assim, ó, desses jogadores que nós estamos procurando, é para 2 anos. O executivo que nós estamos contratando é para 2 anos. Por quê? Porque nós temos agora um norte financeiro. Nós sabemos o que vai acontecer. Ô Alex, nesses jogadores que estão procurando aí para 2 anos, vocês estipulam e estão pensando em multas. Por que eu falo isso? Vamos lá. Bruno Nazário, que é um nome que eu imagino que vocês tenham procurado, é um jogador que pode fazer... Jogou machucado, né? Boa parte do tempo nessa Série B. Ele inteiro, ele vai ter número expressivo se nada mudar. Ele é um jogador que vai interessar alguém, né? Pode interessar um time de Série A, um time que está descendo. Vocês pretendem fazer algum tipo de multa? Aí vocês vão deixar com o executivo isso? Tem jogadores jovens na Chapecoense também, né? Para que a Chapecoense possa também receber uma grana. Porque às vezes é muito fácil, né? Perde o cara bom, líder técnico, e não vem nada, né? O faz-me rir não chega. É assim, ó, nós tivemos experiências ruins na questão dos jogadores da categoria de base, tá? Aí o pessoal diz, temos que mandar todo mundo para a Copa São Paulo. Para quê? Para quê? Aí o cara vai lá para a Copa São Paulo, aí o olheiro de São Paulo chega no ouvido do menino, tu tá na Chapecoense, sai da Chapecoense, vem para cá, aqui tu vai... E assim, quantos casos nós tivemos de meninos que foram e que não deram certo? Eu até agora só vi um que deu certo, que é o menino que está lá no Grêmio, que aí nós temos um outro enrosco da negociação que foi feita, que a gente não está conseguindo descascar. Então, assim, essa questão dos contratos de longo prazo, é óbvio que vai ter uma multa, pelo menos dentro deste período. Mas você entende que o futebol, assim, é uma multa para 1 ano e meio, porque 6 meses depois o cara já assina com quem ele quer. Claro, sim. Né? Ele já vai assinar com quem ele quer. O que nós temos que investir e o que nós temos que olhar com mais atenção é a questão da categoria de base. Nós temos alguns talentos que estão vindo ali que são extremamente interessantes, tá? E que nós realmente queremos aproveitar. Tanto que essa foi uma das discussões antes do Claudinei viajar, se esses meninos iam para a Copa São Paulo ou ficavam aqui. Mas o sonho deles é tipo assim, eu sou muçulmano, eu tenho que ir para Meca. Aí eu sou jogador de futebol sub-20, eu tenho que ir para a Copa São Paulo. Se tu chegar para um menino desse e dizer que ele não vai para a Copa São Paulo, ele morre. Ao passo que eu entendo que de repente não sei se vale a pena ele ir para a Copa São Paulo ou se ele fazer uma boa pré-temporada aqui com o time. Você entende? Nós temos, por exemplo, um goleiro, o Gabriel, que vai ser o nosso segundo goleiro, que é um garoto da base, tem estatura, tem agilidade, tem passaporte europeu, é uma joia que nós temos, é o goleiro Gabriel. Pô, eu vou mandar ele para a Copa São Paulo, eu prefiro que ele fique aqui treinando, fazendo uma boa pré-temporada para começar a jogar. Não, deixa ele ir para a Copa São Paulo. Então, foi uma discussão interna que a gente teve, junto com o Yarley, junto com o Paulo, junto com o Jaime, para a gente entender esses movimentos. Mas os contratos, eles serão feitos dessa forma. Agora, tem tantas formas de se construir esses contratos, por minutagem, por gol, assistência. Por assistência. Tá? Então, assim, o que a gente vai fazer agora? Nós queremos desenhar uma espinha dorsal com jogadores efetivamente, reconhecidamente de qualidade. E aí, a partir daí, nós vamos trabalhar. E o grande perigo deste ano está na janela. A janela ficou complicadíssima. Porque nós vamos ter que jogar 3 meses do Campeonato Brasileiro da Série B com os jogadores do estadual. Uhum. E o jogador que for jogar no estadual de São Paulo, por exemplo, ou no estadual do Rio de Janeiro, que são os que mais bem pagam, como é que ele faz? Ele sai antes da janela e volta para cá? Olha que interessante. Ficou realmente assim, uma sinuca de bico para se resolver essa questão da janela. Quem está em casa nos ouvindo talvez não esteja entendendo, mas é a questão do registro do jogador. Senão o jogador fica perdido no espaço. Nós tivemos um caso assim, foi o Vitor Becker, tu acompanhou? Sim. Que o Vitor Becker veio, quando ele voltou ele estava fora da janela, não pôde ser usado na Copa Santa Catarina. Foi um erro ali de questão de data, né? E tudo isso faz parte desse aprendizado. Então agora a gente já está olhando para a janela, antes de qualquer coisa. Alex, existe a possibilidade da CBF talvez fazer uma prorrogação igual fez em 2023? Tanto que abriu, né? Veio o Vitor Ferraz, Fabiano... Mas esses vieram porque eram da Série C. Que essa prorrogação foi para a Série C. O problema da questão da janela da CBF é que ela
entre aspas, beneficia os clubes da Série A, que perdem muitos jogadores para a Europa. Eles fizeram um espelhamento da janela da Europa. Mas os clubes da Série B não perdem jogadores, pouco perdem para a Europa. Muito pelo contrário. Daí o que acontece? Aí você fica com jogadores que você não consegue movimentar. E mais, você tem um outro problema ali na frente, que a outra janela vai abrir só em julho. E aí como é que você vai fazer para se reforçar? Então, vejam que esse planejamento esse ano, ele tem que ser muito assertivo. Muito assertivo. E aí eu volto a falar para o torcedor. Tem uma figurinha minha que roda nas redes sociais, peço calma aos torcedores. Já recebeu? Tu já recebeu? Figurinha? Peço calma aos torcedores. Então veja bem, pedimos calma aos torcedores. Né? Assim, ó, nem tudo está certo, nem tudo está errado. Mas a gente tem que efetivamente, assim, a estruturação que foi feita na questão administrativa, nós temos que fazer na parte do futebol. E eu novamente ratifico aqui, qual é a maior prova disso? É que nós temos 4, 5 jogadores hoje para começar o ano. Ô Alex, até porque a gente precisa te liberar aí, a gente já está com 7-3, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, pelo menos da minha parte, aqui depois eu deixo pro Fazolin e pro Rangel aqui, se eles tiverem mais algum apontamento. Chapecoense acabou de completar 50 anos, meio século de fundação. E a Chapecoense é um clube sem patrimônio, né? A atual gestão, né, e a que vai assumir agora a partir de dezembro, de janeiro aí, para mais 2 anos, ela pensa em alguma coisa nesse sentido? Porque a Chapecoense não tem CTs, eu não vou nem viajar aqui, falar em construção de estádio, né, que eu acho que no momento tem coisas muito mais urgentes para se pensar. Eu estava pensando em comprar um avião, mas tudo bem. Tio Leilo, eu não vou nem, né, não vou nem viajar aqui porque, né, tem coisas mais urgentes que precisam ser feitas, mas há algum pensamento, algum planejamento, se não a curto prazo, a médio, a longo prazo, nesse sentido, que a Chapecoense não tem CT, a Chapecoense não tem estádio, a Chapecoense não tem patrimônio, né? Há um entendimento dessa diretoria, principalmente minha e do Jaime Bourdion, de que esses recursos que virão da Liga Futebol Forte, eles devem ser empregados na construção de um CT adequado ao que a Chapecoense precisa, tá? Não custa sonhar, né? Você tem que sonhar. Então, vamos sonhar. O que a gente imagina? A gente imagina um CT onde você possa ter lá todo o alojamento da categoria de base, separado, tá? Você vai colocar aqui o 15, aqui o 17, aqui o 20. Hoje a Chape tem pagamento de Nós aluguel. temos um contrato com o Balduceira, né, em que se paga um percentual dos meninos desenvolvidos. Nós precisamos ter, no mínimo, gente, 2 campos sintéticos, tá? Eu preciso ter 2 campos sintéticos. Nós aqui sofremos demais no inverno. Chega no inverno, tu não tem onde treinar. Como é que você vai ter uma categoria de base que tem que ficar caçando o campo nas comunidades do interior, pedindo favor? Tem um custo para a Chapecoense para a manutenção disso. E chega no inverno, tu não consegue treinar. Os meninos não conseguem treinar. Aí você começa a ter um aumento de custo. Esses meninos voltam que nem os tatu desses jogos, tá? Aí você tem que lavar toda a roupa, você tem um custo de lavanderia, você tem um custo... Então, assim, a Chapecoense tem que ter esse sonho de ter o quê? Um CT. Qual é a nossa visão? Então você teria um CT onde você teria esses alojamentos. Nesses alojamentos você teria um bom refeitório que você atenderia às categorias de base e o profissional, tá certo? Você teria um espaço de convivência separado para as categorias de base, tá? Categoria de base para cá, profissional para cá. Você teria nesse espaço a academia, a fisioterapia, e você teria nesse espaço um campo destinado para os jogos da categoria de base, tá certo? Uhum. Então você teria um jogo para quê? Para as categorias de base, um campo para que todos os jogos que nós temos hoje, o Rangel que vai mais lá, porque o Rangel trabalha bem mais que vocês, à medida que ele vai no CT, vocês não. Então o que acontece? O CT nos dias de jogos da categoria de base, as pessoas ficam no barranco lá. Os pais ficam no barranco. Nós, a diretoria, não conseguimos assistir. Chega a ser vergonhoso. Então nós temos que dar este passo. Existem conversas avançadas com o prefeito João Rodrigues, para que, no caso de recebimento destes valores, se construa este processo. Agora eu vou dizer uma coisa para ti, Giovanni. Se a Chapecoense tivesse patrimônio, já teria perdido. Uhum. Se a Chapecoense tivesse construído patrimônio, nestes processos que nós vivemos nos últimos anos, já teria ido para o espaço. Tá? Então, o que acontece? O único que teve, perdeu. Perdeu, né? Teve e perdeu. Então, teve uma área de terra que caberia tudo isso que você está falando aí. Então, qual é a ideia? É por isso que eu digo assim, você tem que ter o pé no chão. Entende? O torcedor, peço calma aos torcedores. Você tem que entender os processos. Para a gente ser um time grande, nós temos que crescer organicamente.
Então tá, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma SAF e vamos vender a Chapecoense. Beleza? E vamos fazer o que com o dinheiro? Vamos construir um CT. Mas para que se nós não temos mais time? Vamos fazer uma SAF e vamos vender a Chapecoense. E os conselheiros vão pegar o dinheiro e vão pro Caribe? Vamos trazer um time de fora para abraçar a Chapecoense para quê? Para virar barriga de aluguel? Entende? Então assim, a gente tem que ter consciência do que a Chapecoense representa, que é um time de uma cidade pequena, no interior do estado, uma cidade de 250 mil habitantes. Temos que pensar grande? Temos que pensar grande. Temos que mirar as estrelas? Temos que mirar as estrelas. Mas a gente tem que ter este entendimento de que o melhor caminho para a Chapecoense é o quê? Um crescimento orgânico. O que quer dizer isso? Nós vamos ter neste ano muitas promoções para o sócio. A gente fez uma experiência, que foi aquela camisa do sócio. Eles não pararam de contar ainda quantos sócios 100% nós tivemos, mas nós tivemos mais de 1.000 sócios 100%. Então já foi comprado o PET, que vai ser colocado na camisa. O PET é aquele negócio que você esquenta e gruda na camisa, que é o sócio 100%. Então a gente entendeu que o sócio gostou disso. Então nós vamos replicar isso ano que vem. Ano que vem nós vamos ter uma campanha muito grande em todo o comércio. O Marcos Barbieri, que é presidente do Centro Empresarial de Chapecó, já havia sugerido para a gente reunir as entidades empresariais. Então nós vamos fazer uma campanha de quê? Não de valorização da Chapecoense, que ela já está valorizada, mas para que as pessoas vivam mais a Chapecoense. Nós temos que olhar o exemplo do Criciúma. O Criciúma coloca lá 17 mil pessoas no estádio. Vocês acham que aqueles jogadores, com 17 mil pessoas no estádio, teriam se arrastado em campo, como foi este ano? Não, eles não teriam se arrastado. Então, assim, não adianta ir lá no final xingar, jogar pedra, que não é isso que vai motivar o jogador. Motivar o jogador é o cara entrar e ver aquele estádio lotado. Então a gente quer fortalecer esta relação com o torcedor. E além de fortalecer esta relação, fazer o quê? Fazer uma aproximação, dar brinde, dar esses vários prêmios que nós vamos, mais para frente, vamos estar externando, para fazer essa o quê? O torcedor ali, eu vou pagar esse valor aqui. Pô, mas eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo outro. É isso que a gente imagina, fazer este movimento. O estádio, gente, assim, olha, eu tive conversando com o presidente do CRB, que é um amigo pessoal muito, muito próximo, tá? Conversei a outra vez que eu tive lá na Bahia, quando nós fomos jogar com o Bahia, ainda conversei com a diretoria deles. O estádio, como você tem um estádio municipal, tá? É mais fácil a gente utilizar o estádio, perfeito? Agora a Chapecoense tem que criar estas situações. Para quê? Para que você tenha o seu CT, para que você tenha um escritório. O prefeito João Rodrigues estará disponibilizando para a Chapecoense agora 2 salas. Uma sala onde ficarão os escritórios, tá, da Chapecoense, e a sala de baixo onde a gente vai alocar o museu. Aí vamos dizer assim, o museu está pronto? Não, não está pronto. Mas o que nós temos já? Nós temos muitas coisas que nós já queremos colocar no museu. Toda aquela exposição que estava no Chapecó, e fica aqui o reconhecimento ao professor Cláudio Jacoski por toda a parceria que tem com a Chapecoense. Todo aquele mobiliário que estava lá já vai para o museu. Além disso, nós temos muitas coisas que vão para o museu. Então, todas aquelas coisas que hoje, vocês que entram ali naquele espaço da arena, tu entra ali, meu Deus, tem coisa empilhada. Não, tudo aquilo já vai para o museu. O que nós temos que fazer agora? Na próxima Assembleia Geral da Chapecoense, nós vamos mudar o KNAI da associação e incluir lá o quê? A questão de museu. A partir daí, como nós estamos com os nossos impostos em dia, nós podemos nos habilitar na Lei Rouanet para conseguir recursos para o quê? Fazer um museu. Senhores, eu caí de paraquedas numa reunião do turismo de Chapecó. Fomos eu e a Cissa, que vocês conhecem. Na verdade, assim, quando o Coronel Bertazzo chegou em Chapecó, ele trouxe a Cissa junto no umbigo e a Cissa ficou na Chapecoense, até hoje ela está lá. Fomos eu e a Cissa nesta reunião. 90% das pessoas que chegam em Chapecó querem visitar o quê? A Arena Condá. 90% das pessoas querem visitar o quê? O átrio da Arena Condá. Sempre tem alguém tirando foto lá, né? Então, assim, o que o município, nós precisamos desse apoio do município, entender que é o maior atrativo de turismo de Chapecó, é a Arena Condá. Então a gente precisa fazer um museu adequado para isso. Para fazer esse museu, senhores, nós precisamos trazer alguma coisa, inclusive, da Colômbia, que nós não temos nada da Colômbia. Uhum. É o exemplo que nós temos aqui no Grupo Condá. O cara chega aqui no Grupo Condá, qual é a primeira coisa que o cara olha? O timeline que estava na mala de Rafael Renzel. Então, assim, as pessoas as pessoas têm, como é que eu vou dizer, eles gostam de viver isso. Então a gente tem que fazer esse museu para que as pessoas compreendam a história da Chapecoense. Todos os anos que nós vivemos, aquela época de ouro que a gente subiu, a questão do acidente, a questão pós-acidente. Então a gente tem que realmente fazer esse museu. Então, assim, são muitas frentes que a gente está trabalhando na Chapecoense, que esta diretoria está trabalhando. E
Só para finalizar, nós resolvemos problemas históricos na Chapecoense. Por exemplo, nós nunca tivemos uma lei que autorizasse a exploração da área interna da arena. Nós conseguimos. Nós resolvemos problemas tributários de 15 anos de Chapecoense. Nós repactuamos os impostos de 2014. Nós repactuamos questões trabalhistas de 2012. Então esta diretoria passou uma régua em muitas coisas. Nós resolvemos muitas coisas. Tem muitas coisas que nós precisamos avançar. A questão da alimentação no estádio, nós temos que melhorar isso. Nós temos que melhorar a experiência de ir ao estádio. Então assim, são muitas coisas para se construir. Qual é a nossa expectativa? Que a gente consiga, com todo esse esforço que estamos fazendo para construir um departamento de futebol profissional, fazer com que o futebol ande de uma forma mais tranquila e que a gente consiga proporcionar aos nossos torcedores uma experiência mais agradável de ir ao estádio e também de visitar todas essas áreas que a gente está falando, a questão de museu, a questão de ter um bar e assim por diante. Fazolin, Rangel, satisfeitos? Satisfeitos. Já tem definida a parte administrativa que vai para essa nova sala aí, Alex? Para você que está em casa nos ouvindo, o que a gente fez, tá? Quando esta diretoria assumiu, nós tínhamos uma casa alugada no outro lado da rua e lá nós tínhamos a categoria de base, a loja, o CAS e o marketing. Né? Por uma questão de economia, o que nós fizemos? Nós pegamos e trouxemos tudo aquilo para dentro da Arena Condá. Empilhamos as pessoas lá. Né? Ali nós economizamos um ano quase R$100 mil, que daria para pagar 3, 4 meses de salário de algum jogador. E além do que, não só a questão do aluguel, mas tinha mais luz, telefone, água. Então assim, conseguimos concentrar. O que acontece agora? Está todo mundo empilhado ali. Então toda esta parte administrativa, ou seja, RH, porque assim, a Chapecoense é uma empresa, tá, gente? A Chapecoense é uma empresa, tem vários setores. Né? Então assim, a questão do RH, a questão do financeiro, a questão do jurídico, a questão do TI, a questão do marketing, a questão da comunicação, todas e outras coisas que tem lá, a questão do patrimônio, o pessoal do patrimônio, vai todo mundo para a parte de cima. Aquela parte de baixo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver o que a gente consegue melhorar para a categoria de base. Qual é o nosso sonho de consumo? Um gramado sintético na Arena Condá. Isso seria o cenário ideal. Porque se eu tiver um gramado sintético na Arena Condá, eu posso treinar com qualquer dia, com qualquer hora. Se eu tiver um gramado sintético na Arena Condá, eu posso usar toda aquela estrutura ali embaixo e eu trago o que tem lá embaixo no CT e coloco aqui. Então eu teria academia, eu teria fisioterapia, eu teria tudo próximo. Então assim, o nosso sonho de consumo é o quê? É um gramado sintético. Nós estamos falando com alguns deputados federais, estamos falando com o prefeito, porque seria realmente um upgrade muito grande na Arena Condá. Agora, por exemplo, nós vamos ter que raspar o campo, tem que ir lá raspar o campo. Você que está em casa nos ouvindo, como é que funciona? Vai entrar um trator, vai raspar aquela grama, vai entrar uma máquina, vai perfurar o campo, vai colocar ali todos aqueles adubos e fertilizantes e tal, porque o gramado tem que ser areado, que eles chamam, né? E aí vai areia, vai não sei o quê. O gramado fica 40 dias sem encostar. Aí o gramado vai muito bem até a entrada do inverno. Chega na entrada do inverno, tu tem que plantar o azevém. Aí o azevém, se tu não traz o azevém importado, vem o azevém cheio disso. Aí vira um pandemônio. Então o gramado da Arena Condá é uma coisa caríssima. É uma coisa que custa muito caro. E as pessoas, às vezes, quando vão visitar a Arena Condá, eles não entendem por que a gente não vai no gramado. Porque realmente o gramado não pisa no campo. É complicado. Você vai visitar os estádios da Europa, como eu já fui, como vocês já foram, é proibido pisar no gramado. Tem placa para tudo que é lado. Para não contaminar o gramado. Entende? E aqui às vezes as pessoas ficam chateadas, não entra no gramado. Pô, mas eu queria ir no gramado. E eu entendo que as pessoas querem ir no gramado. É bacana pisar lá na Arena Condá, é uma experiência legal. Mas tem todas essas... Agora, se você tem uma grama sintética, beleza, amigo, aquilo ali é borracha. Tu repõe a borracha e vai embora. Então, são questões que a gente realmente precisa trabalhar. São questões que nós vamos ter que ver, por exemplo, assim, nós vamos ter que colocar um acesso para deficiente físico ali na questão do visitante. Então nós vamos ter que ver um elevador, vamos ter que ver como é que vamos fazer. Então, além do futebol, tem todas essas coisas. Mas você que está em casa nos ouvindo, o nosso foco total será o futebol. Muito bem, Alex Passos, futuro presidente da Chapecoense, atual vice-presidente administrativo e financeiro. Claro, fala. Nós temos que fazer um reconhecimento a uma pessoa muito interessante, tá? Uhum. Quando esta diretoria assumiu, Ney Maidana assumiu como presidente. O Ney Maidana foi um cara extremamente inteligente e perspicaz para entender o momento
o momento das coisas, para entender o tamanho das confusões que nós assumimos. O Ney foi o presidente que salvou a Chapecoense. Ele vai ficar na história como o presidente que não deixou a Chapecoense fechar. E ele merece isso. Por que ele merece isso? Porque ele teve a hombridade de escutar as pessoas, ele teve a hombridade de entender o momento que a gente vivia e delegar as funções, seja para o jurídico, seja para o administrativo. No futebol foi ruim. Realmente foi, não foi, tudo certo, o futebol foi ruim. Mas a Chapecoense, para quem está em casa nos ouvindo, eu não estou aqui querendo fazer retórica, porque as pessoas, tem que parar de falar que salvou a Chapecoense. Não, mas não é isso. As pessoas têm que entender. Tu não pode viver o futuro se tu não entender o passado. E este passado foi construído através do quê? Dessa situação em que o Ney Maidana delegou para várias pessoas essa situação de condução dos problemas da Chapecoense e que foram levados a bom termo. Nós saímos de uma dívida de 300 milhões, onde nós tínhamos R$200 no caixa, para um clube que tem uma dívida equacionada, uma dívida que está programada, planejada e com dinheiro em caixa. A diferença, senhores, é gigantesca. Se nós tivéssemos caído ano passado, a diferença seria gigantesca. Então, fica aqui o reconhecimento por tudo que o Ney Maidana construiu neste processo, que foi de ter a inteligência de partilhar essa administração da Chapecoense com todas as pessoas da diretoria. Era só isso que eu queria fazer. Falou? Obrigado, Alex. Alex esteve com a gente aqui